Alô, amigos do Agro e dos Negócios. É o Brasil verde e amarelo, o Brasil do campo, o Brasil que produz, o Brasil que alimenta o mundo, se apresentando mais uma vez nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro. CCAJ é sempre o nosso palco, o Centro Comercial do Agronegócio, aqui no coração de Jataí, sudoeste goiano, uma das mais importantes regiões produtoras de grãos, de pecuária do nosso Brasil. É uma alegria imensa novamente estar comunicando com vocês, abrindo essa grande janela, linkando o campo com a cidade, trazendo aqui as informações, as expectativas, as perspectivas para o agronegócio 22, 23 e, consequentemente, também para a nossa economia. Então, a gente tem esse canal justamente para mostrar toda a potencialidade, os desafios também que enfrenta o agro e os negócios aqui no sudoeste goiano e, de certa maneira, também mostra um pouco da realidade brasileiro. Conosco nessa grande jornada, pelo agro, pelos negócios, Agrotécnica Buriti, o Grupo Reimac, o braço forte do homem do campo, Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do agro, Altec Produtos Agrícolas, trabalhando juntos para um planeta de abundância, a Casa Carlone, a Fênix, gerenciamento de compras agrícolas, o Cicobi Coprem, cooperativa de crédito genuinamente jataiense, e também a Protec, produtos agrícolas, que agora também está presente aqui no sudoeste goiano e estão ajudando a alavancar essa programação, que traz informação que gera valor para os produtores aqui da nossa região e também para os demais empresários que, direto ou indiretamente, acabam conectados com o agronegócio. Nosso convidado de hoje, Joel Haganin, presidente da ProSoja Goiás, produtor rural, também gentilmente atende o nosso convite, está conosco nesta programação de sexta-feira. Joel, muito obrigado por sempre nos atender. Nós estamos gravando, Bom dia, boa noite, Mas o programa vai ao ar, na noite de sexta-feira. Seja bem-vindo uma vez mais. A gente agradece o convite de participar do podcast Agronegócios, Uma satisfação muito grande estar aqui com você, podendo dirigir aos produtores. Muito bem, perspectivas para a agricultura goiana e brasileira. Estamos em um momento crucial de colheita que está a todo o pico aí, está no forte da colheita, plantio de segunda safra também, e aí a gente tem aqueles velhos e conhecidos fatores, principalmente agora o clima, Eu até perguntava dias atrás para os convidados aqui, afinal de contas é uma safra, um ano mais climático, mercadológico, acho que é meio que uma mistura de um pouco de cada coisa, Joel? Olha, nós tivemos esse ano grandes desafios climáticos. Posso dizer do estado de Goiás, que a gente convive aqui diariamente com isso, Iniciaram-se no início do plantio, nós tivemos bastante dificuldade de implementar essas lavouras, principalmente na região norte do estado, foi bastante difícil, Mês de novembro aí nós tivemos veranicos aqui na região sudoeste, que foram impactantes. E agora nós estamos no forte da colheita aqui na região sudoeste e a chuva tem atrapalhado um pouco os trabalhos no campo e gerado já atraso de colheita e também atraso de colheita gera um atraso do plantio de milho safrinha. Eu até comentava ontem pela manhã, lá na rádio, essa questão da chegada da soja em abundância agora, a safra brasileira sendo colhida, mexendo um pouquinho com o mercado. Paulo Molinari fazia um comentário durante um evento lá em Mato Grosso, ele dizia também que uma excelente safra, uma safra grande, tem o seu lado positivo, mas tem os gargalos também. Um desses gargalos é a questão de logística, de frete, que já mudou muito. O Brandaliz falava também no início da semana, pegava o Mato Grosso, por exemplo, o frete que saía de 350, 370 e que já mudou, trocou a semana, foi de 500 para 550, região de Sorriso até Paranaguá e tal. Então tem muitos detalhes aí que acabam chegando no meio do andamento da colheita da safra que interfere diretamente no dia a dia de vocês produtores, João? Sim, nós temos cada vez mais uma concentração do período de colheita e também isso gera uma concentração do escoamento logístico, Isso tem atrapalhado bastante. E acredito também que nesse ano houve até uma piora nesse quadro, muito em função dessa morosidade na comercialização, Isso gera alguns problemas que podem até ocasionar aí déficit na armazenagem de grãos, Nós precisamos, se não temos escoamento, nós precisamos de uma capacidade estática maior. Justamente. E isso prejudica ainda mais. Então, não é à toa que o frete esteja subindo nessa época. Alguns produtores aí mais, vamos chamar de privilegiados, Vamos colocar dessa maneira, estão com o armazém cheio, Então, tem essa necessidade de escoamento rápido, tem esse gargalo, da
de atender, vamos assim dizer, essa demanda com um porto que esteja mais célere, né, nas suas ações. E a gente olha lá, meus comentaristas informando, o line-up, né, que é a fila de navios lá, que é gigantesca também. Então a gente vê que tem uma morosidade que atrapalha um pouco isso, e um produtor também que de repente está com um pouco com o pé no freio, porque ele olha o mercado, ele está com o produto ainda no armazém dele, mas será que realmente é hora de comercializar? Se não é hora, a soja está chegando, daqui a pouco vou ter que mandar essa soja embora porque vem o milho segunda safra. Como é que consegue administrar tudo isso, Joel? Eu posso te confessar que realmente não é uma tarefa fácil administrar a capacidade estática do armazém, né? Porque ao mesmo tempo que nós precisamos da celeridade na comercialização, nós esbarramos com essas dificuldades que nós temos, principalmente com essa escala, quando nós estamos falando em exportações. Hoje nós temos aí nos portos aí uma certa competitividade das exportações de milho com a de soja, né? O que não era muito comum, né, alguns anos atrás. E hoje nós temos isso. Então nós temos linhas de carregamento de milho e de soja nesse período, e isso preocupa bastante, né? Porque a gente sabe das dificuldades de se fazer esse roteiro de exportações com dois produtos diferentes. Claro. Né? O produtor hoje, muitos já têm a capacidade, né, de ter o seu armazém lá na sua propriedade. Até certo momento é ele que manda no seu produto. Mas quando chega em uma situação como essa que você falou há pouco, de repente ele se vê na obrigação de ter que negociar com a trading de novo, né? Até numa situação para poder fazer caixa, para movimentar e para poder liberar também essa condição aí de receber uma nova safra. É um momento onde o produtor fica meio em dúvidas e tal, realmente será que vale a pena eu fazer essa negociação? É uma coisa que ela é imposta, ela tem que acontecer, eu tenho que fazer essa negociação com uma trading, por exemplo, no momento? Não, eu acho negócios são oportunidades, né? Ocasiões. Ocasiões, elas surgem, né? Uhum. É difícil imaginar não fazer negócios, né? Nós temos que fazer, até mesmo porque o nosso fluxo financeiro não permite que a gente, ad eternum, segure estoques, né? Se as pequenas lojas das cidades, supermercados não seguram estoques, porque nós, produtores, vamos segurar, né? Nós temos que trabalhar isso de uma maneira bastante, vamos dizer assim, inteligente, né? No sentido de que o nosso fluxo de caixa tem que ser permanente ao longo de todo o ano, né? Independente se o preço está bom ou ruim. E isso também facilita todo os demais processos envolvidos na comercialização. Porque não é só comercializar, é fazer a logística, é fazer o fluxo financeiro, é preparar-se para a próxima safra. E isso tudo tem interferências, principalmente quando a gente observa esse déficit de capital, né, de empréstimos, essa dificuldade que se tem para alavancar recursos. Então, o produtor tem que trabalhar cada vez mais com o seu próprio grão para viabilizar a próxima safra. Perfeito. Aliás, falando em recurso, a gente sabe também da preocupação da ProSoja nacional e estadual, né, com relação ao acesso aos recursos oficiais, né, por parte do governo federal. Teve já aquela questão desses, vamos chamar de congelamentos, né, esses cancelamentos dessas linhas, que foram cerca de 10 linhas que foram canceladas pelo governo, né, em um momento em que o ministro da Agricultura se posiciona, dizendo que de repente teremos aí, quem sabe, mais 5 bilhões adicionais, né, para a safra e tal, mas são suposições, né, são falas do ministro, tal, que dependem, obviamente, de um aval do governo federal. E aí, novamente, né, o produtor, as associações, todo mundo fica se questionando, será que realmente vai acontecer? Porque por mais que coloquem aí esse adicional e tal, a gente sabe que o crédito, pelo volume, pela grandeza do agro brasileiro, é muito pequeno, né, João? Olha, ele é muito pequeno e vem se tornando menor ao longo dos últimos anos, né? Nós temos observado aí com esse aumento dos custos de produção, que o volume de recursos a serem disponibilizados aos produtores não aumentou na mesma escala. Então, isso nos preocupa bastante, por quê? Porque ele acaba travando todo o sistema de investimentos, principalmente o sistema de investimentos, né? Então, hoje, existe uma dificuldade muito grande de se construir um novo armazém, existe uma dificuldade de se renovar o parque de máquinas, existe uma dificuldade de se adquirir ferramentas logísticas que podem ajudar os produtores, e também existe a dificuldade também do custeio das safras, porque a gente sabe que os custos aumentaram muito
e a dificuldade de se gerar esse capital e que ele esteja à disposição dos produtores. Daí eu cito outro fator importante, que isso afeta principalmente os pequenos produtores. Eu ia chegar nessa questão, porque tem uma parcela de produtores, né, que tem essa capacidade de repente, esse ano vou tocar safra por minha conta e tal. Mas a maioria depende dos recursos, né, oficiais, ele tem que ter esse dinheiro no custeio, né, senão como é que vai girar essa safra, né? E aí tem outra questão também, inclusive tem reunião hoje do CMN à tarde, né, que é a questão dos juros também aqui no país, porque aí vem um grande ponto de interrogação, né? Temos uma Selic de hoje de 13,75, né? Tem um presidente que se posiciona contra a autonomia do Banco Central, e o produtor diz, mas isso aí não me interessa, não é da minha alçada, eu vou plantar minha roça, mas e como é que fica a questão, né, dos juros e tudo mais, que vai atingir, hora ou outra, né, o setor primário também, né, Joel? Com certeza, né? Todo o juro da economia brasileira ele se alavanca nos juros oficiais, né? Que são determinados pelo CMN. Então, nós temos sim que ficar preocupados com isso e acredito que outra preocupação que a gente tem que ter é buscar alternativas, né? A gente não tem certeza de como será essa política agrícola já deste ano, né? Os recursos são insuficientes, me parecem bastante quarteados, né? Então, vamos ter mais 2, 3 milhões, não se sabe bem para quê. Então, nós precisamos ter uma definição, porque nós acreditamos, pelos cálculos oficiais, que nós precisamos aí, para custeio e capital de giro, aí, 400 a 500 bi, né? Então, é um volume muito grande para capital de giro. O recurso oficial desse ano foi 340, parece? 320, 340, né? por aí. E isso é totalmente insuficiente aí para rodar o mínimo da safra. Parece que parece não, né? Isso salta aos olhos, falta um pouco de atenção para a galinha dos ovos de ouro da economia, né? Afinal de contas, por que não privilegiar, né, um setor que colabora tanto com a manutenção, né, de taxas positivas aí, né, de controle inflacionário, de metas, né, de exportação e, consequentemente, também de investimento de capital estrangeiro no país, que dá uma olhada, a primeira coisa que ele vai olhar, economia, como é que está e tal, mas e o agro? O agro, que afinal de contas o Brasil hoje é protagonista, todo mundo está de olho aqui no agro nacional, e se de repente o investidor estrangeiro olha e vê que o governo trata com desleixo aquele que é o seu principal fomentador da economia, obviamente que esse capital vai ter uma tendência de correr daqui também, né, Joel? Assim, nós estamos observando dois eixos totalmente diferentes. Enquanto o setor em si, ele procura se estruturar, até financeiramente, né? O governo, ele tenta, de outro lado, interferir e não estrutura nenhum tipo de política agrícola, porque a agricultura, ao contrário de que muitos pensam, ela não é de curto prazo, né? Ela é de médio e longo prazo, né? Ela é perene, então, né? Nós precisaríamos ter uma política agrícola, pelo menos trianual, que pudesse nos dar um pouco de segurança em relação a como investir e no que investir. Certo. Isso seria importantíssimo. Aliás, a segurança, automaticamente, quando se fala, chama essa palavra, a gente já coloca aí, né, do outro lado, a insegurança, né, jurídica que atinge o agro também, e até essa insegurança das ações políticas que deveriam estar acontecendo agora em prol do agro. Uma delas é o fatiamento do Ministério da Agricultura. A própria Frente Parlamentar do Agronegócio, Pedro Lupion, né, o presidente da FPA, se posicionou agora durante a Copavel e chamou a atenção lá do presidente Lira, né, presidente da Câmara, dizendo, olha, nós temos que chamar essa responsabilidade para nós aqui da FPA e exigir, né, que o Ministério da Agricultura, né, seja remontado nos moldes anteriores, que a gente tem aí Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente, Ministério, mais uma ou duas pastas aí, que de certa maneira acabam se intrometendo nas ações do Ministério da Agricultura, coisas que não seriam da sua competência e ajudam a travar também ainda mais essa máquina pública, né? Ao contrário do que nós tínhamos no governo anterior, onde esses ministérios eles estavam unidos, né? E hoje são 4 praticamente ministérios. Antes eram unidos e se conversavam, né? Então era possível ter diálogo, né? Certo. Isso dificilmente vai acontecer nesse formato que foi estabelecido agora. Então é importante sim que a FPA faça vamos dizer assim, esse elo de ligação e não permita que essa estruturação de ministérios em torno do agronegócio, porque o agronegócio não é só produção, são os seus
as suas atividades satélites também, né? Então, nós precisamos que haja um diálogo entre esses ministérios para que a gente não sofra ainda mais com essas mudanças. Agora, Joel e amigos que nos acompanham, são mais de 300, né, parlamentares, deputados, senadores que compõem a FPA. Deveria, né, ser uma força no Congresso praticamente imbatível, mas a gente vê que hora ou outra dá umas patinadas e tal e não consegue, né, colocar uma pauta mínima lá que seja realmente acatada, né, pelo governo federal. Então, se nós temos uma bancada, né, que trabalha a favor do agro, a gente gostaria que, a gente queria entender que realmente essa tivesse força para fazer acontecer, mas aí vem, né, o crivo final que deveria ser do governo federal, às vezes não atende essas solicitações, vamos assim chamar, dessa bancada que representa o agro, né? Exatamente, a bancada do agronegócio ela é uma bancada bastante forte, né? É claro que ela atinge também outros setores da economia. O que nós esperamos que a FPA faça é que ela atue diretamente naqueles pontos que são fundamentais, né? Porque muitas das vezes ficam se discutindo situações que não interferem muito no agronegócio, mas existem situações que são extremamente importantes, principalmente aquelas que dizem respeito à economia agrícola direta. Sim. Né? Nós temos trabalhado, sim, junto aos nossos parlamentares que fazem parte da FPA, para que eles sejam mais objetivos nas discussões e acreditamos que com essa nova composição, que se iniciou praticamente há uns 15, 20 dias, nós possamos ter uma evolução boa nessa tratativa sobre política agrícola. É o que a gente espera, até porque acontece também nesta semana, né? Vai, acho que ser concluído na semana que vem, as discussões lá na Câmara para as composições das comissões, né? Isso é muito importante. Inclusive a CCJ, que o PT, né, quer botar a mão, e tal, o PL, né, por ser o partido de maior consistência agora lá no Congresso Nacional, chama para si essa presidência da CCJ. Aí definidas essas comissões, inclusive, né, de agricultura, aí, mais fortalecidas e tal, creio que a gente terá, então, essas ações parlamentares acontecendo de uma maneira mais rápida, mais célere. Porém, Joel, nós estamos com menos de 60 dias de governo e observamos que algumas ações desse governo, na parte econômica, são desastrosas. Então, a gente não sabe o que pode acontecer no segundo semestre, por exemplo, né, um pouco mais longe, no final do ano. É um começo de governo que não se mostra, vamos assim dizer, muito sólido, economicamente falando, né? Até mesmo aqueles que eram os mais otimistas em relação ao governo têm demonstrado uma preocupação muito grande com o desgoverno. Verdade. Desse início de mandato, né? Isso nos preocupa bastante e é importantíssimo, sim, essa composição, principalmente da CCJ, né? E para nós, a Comissão de Agricultura, a Comissão de Meio Ambiente, são comissões bastante importantes, né? Que precisam ter, sim, a participação direta da frente parlamentar na condução desses trabalhos. Nós acreditamos que isso vai ocorrer, né? E isso seria, sim, uma contrapartida em relação a esse desgoverno que tá acontecendo, principalmente na política econômica. Perfeito. Até é bom a gente tocar nessa questão, porque às vezes o produtor se pergunta, mas o que eu tenho a ver com política e tal? Meu negócio é lá no campo. Mas, meu amigo, hoje, inclusive, né, no agro, né, se você não estiver conectado com o que está acontecendo na política, se você não discutir política, se você não buscar um representante para o setor, as coisas tendem a ficar muito mais difíceis ainda. Então, não tem como hoje, qualquer setor, né, da economia, você trabalhar desvinculado da política, né, João? Essas ações interferem diretamente no dia a dia do produtor também, né? Sim, a política é o elo de ligação entre o cidadão comum e o governo, né, em geral. Então, a política ela precisa ser exercitada todos os dias. E é isso que a gente faz, né? Todos os dias a gente exercita isso e muito daquilo que a gente faz, às vezes não aparece diretamente, sim, mas indiretamente através de alguns benefícios que a gente consegue introduzir dentro do nosso dia a dia, vamos dizer assim. Certo. São ações classistas também, né? Sindicato Rural, Federação, Associação, CNA, tudo envidando esforços para uma convergência, né, de que o agro realmente tem esse reconhecimento. Nada mais do conhecimento, ninguém está lá batendo pires, pedindo dinheirinho, esmola lá. O agro é o protagonista, afinal de contas ele deveria ser melhor tratado, né, pelo governo federal. Essa questão, né, dos dinheiros aí, do dinheiro, perdão, dos recursos
para custeio, para comercialização, para investimento e tal, deveria ser uma coisa mais natural, porque nós temos países que até hoje ainda mantêm subsídio para o agronegócio, né? O Brasil está equidistante disso, porém, de falar em subsídio, mas nem os recursos oficiais com juros altos o produtor, né, tem acesso fácil ou facilitado. Imagina a gente chegar a sonhar com uma questão de você ter um subsídio para o agro brasileiro, né? A gente precisa tratar isso aí com bastante responsabilidade, no sentido de que o que nós precisamos é que haja realmente um planejamento, né? E estando definidas as regras, é muito mais fácil de nós tomarmos as decisões. Mas veja bem, nós estamos aí praticamente aí, tá certo, nosso sistema não para, né? Nós estamos colhendo, estamos plantando de novo, mas nós estamos aí há 4, 5 meses da próxima safra, iniciar-se a próxima safra, e não temos uma definição do que vai acontecer, se o governo realmente vai aportar recursos para a agricultura, para que vai aportar. Isso é muito preocupante, principalmente em situações de vulnerabilidade dos produtores, né? No caso, nós temos lá do Rio Grande do Sul, onde os produtores estão tendo dificuldades novamente com a produção. A gente falava até, me permita, João, para corroborar contigo, São Borja, por exemplo, município da fronteira, né, que está há poucos anos, na verdade, enveredando para essa produção de soja, lá era mais pecuária extensiva e tal, o município tem perda de 80% já da soja, né? E não é uma situação localizada de um município, são vários por lá, são 277 em situação de emergência devido à estiagem. Então, nós temos um país continental, tem várias realidades climáticas, e o sul do país novamente, né, sendo, vamos dizer, penalizado por essa questão clima, né? E a gente abre esse contexto, né? Nós estamos falando de agricultura, mas quando a gente observa que também não existem políticas públicas de proteção do próprio cidadão em relação, por exemplo, à falta de água e a outras coisas decorrentes das estiagens, a gente percebe o quão a agricultura é vulnerável a essas situações e a esse abandono da política agrícola dos governos. Agora, isso também, você falou em planejamento e tal, mesmo com essa representatividade e tal, parece que falta uma participação de pessoas mais de casa mesmo, vamos supor, o produtor rural, aquele que vive o dia a dia, fala, não, nós vamos, sindicato, a federação e tal, nós vamos colocar lá o cara que realmente é do agro e tal, mas não apenas um, dois, inúmeros representantes. A gente teve até há pouco tempo aí, o Zé Mário Schrader era uma referência, né? Um cara que é do campo, que é produtor rural e tal, que ocupou por um certo tempo um cargo na Câmara, né? Foi dirigente classista por muito tempo, agora se afasta um pouco, a gente vê que uma pessoa que sai do cenário faz uma falta gigantesca, porque o agro não tem outros representantes que estão verdadeiramente ligados, que são do agro. Lá tem os representantes, mas não tem aquele cara que é produtor rural, que hoje é deputado, que hoje é senador, né, João? É uma dificuldade muito grande, né? Por isso a gente investe tanto em buscar representatividade. Nós precisamos desse elo. Às vezes o cidadão não consegue chegar até no governo, ou até no parlamento, ou até... Se ele tiver uma representação, ele consegue chegar lá, ele consegue expor suas necessidades e a necessidade das comunidades. O agronegócio tem essa dificuldade, sim, porque efetivamente nós somos poucos votos, né? Comparado com toda a população. Né? Nós participamos muito da economia, muito das comunidades, mas somos poucos votos. Existe uma dificuldade, sim. Mas nós temos uma facilidade muito grande, que a partir do momento que nós colocamos representantes dentro do Congresso Nacional, ou do Senado, ou até do Executivo em si, nós temos essa facilidade de levar essas demandas das comunidades para os governos. E isso tem dado muito resultado, apesar das dificuldades que se impõem ao sistema. As dificuldades são inerentes da atividade, não tem como fugir delas. Às vezes contornar, às vezes enfrentar e tal, e seguir em frente. Bom, estamos conversando com o Joel Haganin, presidente da ProSoja Goiás, nessa edição de sexta-feira, aqui do podcast Agronegócio, sempre com a força muito especial da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte no nome do campo, do Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, da Altec Produtos Agrícolas, né, trabalhando juntos por um planeta de abundância, da Casa Carlone, da Fênix, Financiamento de Compras Agrícolas, do Cicobi Coprem, Cooperativo de Crédito Genuinamente Jataiense, e da Protec Produtos Agrícolas, agora presente também no Sudoeste Goiano. A gente agradece aí
sobremaneira as empresas que ajudam a manter esse canal, a nossa programação de segunda, quarta e sexta no YouTube e a nossa página também lá no Instagram. Bom, a gente já falou de vários assuntos, situação econômica, é claro, está diretamente ligada à atividade do agro, momento de colheita, de implantação de segunda safra, investimentos também por parte do governo federal são aguardados aí para os próximos dias, conforme anunciou o ministro da Agricultura, porém ainda não é nada de concreto. Voltando um pouquinho, Joel, nessa questão da safra em si, a gente teve na semana passada dados da Conab e do IBGE. Conab 310,6 milhões, uma safra total de grãos, e o IBGE 302. Divergindo um pouquinho e tal, mas a gente vê que mesmo com todas esses problemas que a gente teve, pontuais e tal, mas deveremos manter uma boa produtividade, uma produção que atinja a expectativa aí não só do produtor, mas das entidades como um todo também, né? Assim, a observação que a gente tem desse momento é que com certeza nós teremos uma safra maior do que o ano passado, muito em função do comportamento climático das regiões, né? O ano passado tivemos muito problema na região sul do Brasil, e esse ano isso está acontecendo mais especificamente no Rio Grande do Sul, também não são todas as áreas, mas a gente espera sim uma safra acima de 300 milhões de toneladas, né? Se eu for jogar isso para o estado de Goiás, especificamente, nós acreditamos numa safra muito parecida com a do ano passado, 32 que já foi uma safra muito grande, né? O ano passado foi uma excelente safra aqui no estado, e esse ano nós devemos, se não superar um pouquinho o ano passado. Certo, muito bem. Agora, uma outra coisa que a gente observa, temos comentado muito sobre isso também, é a questão pesquisa, tecnologia, que chega cada vez, uma velocidade tremenda ao campo. Você falou da questão clima, aí a gente teve veranico aqui, que foi forte esse ano, mas depois um poder de recuperação dessa planta chamada soja incrível. E aí entra o quê? Genética, tecnologia, novos materiais, variedades adaptadas aqui ao nosso clima regional e tudo mais. Então nós temos hoje o quê? Um setor também, principalmente de sementes e tal, que está avançando de uma maneira incrível e que propicia também, quando acontece algum problema, como o clima, por exemplo, hoje nós temos um produto, uma planta de soja que pode recuperar aquilo que a gente imaginava que não seria possível. A gente falava que vamos ter uma perda tremenda e tal, porque as lavouras realmente estavam feias. A gente rodava por aí, uma soja mirrada e tal, áreas mais arenosas, soja praticamente torrada, e depois você passa, daria um mês de precipitações, tudo mudou, né, Joel? Isso é muito bom também, né? Eu acho que nós passamos pelos últimos anos uma revolução. Revolução, é uma revolução tecnológica, que diz respeito muito ao que vem hoje embutido na semente, né? Seja uma genética de alto potencial produtivo, biotecnologia ajuda bastante, né? Mas todo aquele arcabouço de outras tecnologias que vêm incorporadas ao sistema também tem ajudado bastante, né? A gente sempre se baseia no clima, porque na verdade o clima é a única coisa que nós não podemos interferir. Não tem então controle, a gente fica muito preocupado com o clima. Mas os produtores, sobremaneira, têm ferramentas hoje que podem minimizar essas perdas, né? E o que a gente observa no campo é isso: os produtores eles utilizam as ferramentas de tecnologia. E aliás, elas só funcionam se forem utilizadas, né? A gente não pode guardar elas, né? E essa evolução tem demonstrado sim o que está acontecendo no campo hoje. Apesar das dificuldades que nós tivemos, as perdas não foram tão grandes como se imaginava. E maior, nós temos um potencial à frente aí que a colheita agora vai nos mostrar, né? O potencial das nossas lavouras. A gente fez entrevista na semana passada com o Gilvânio, com o Charles, o Shaolin, da equipe da Unigel, e o Gilvânio falava aqui pra gente, olha, falou, talvez a nossa geração não veja, os nossos filhos verão e tal, uma soja talvez aí de 150 sacas no campo, que já teve na safra uma áreas que somadas aproximadamente 1.600 hectares já com soja acima de 100 sacas, né? Se a gente voltar aí, Joel, 10 anos, quem que imaginar uma colheita de 100 sacas na lavoura de soja? É difícil, né? Então, quer dizer, a genética está aí tem o outro lado também, a genética também tem o seu valor, né? Isso representa mais custo e investimento para o produtor também. Então tem que ir equalizando essas duas situações, né? A grande preocupação que você tem é porque de um lado nós temos o custo, né, que é baseado por toda essa
junção de ferramentas que nós temos para levar a lavoura adiante, mas o mercado é que determina o preço. Isso. Uhum. E é o preço que paga o investimento. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade no momento de definir o que será a nossa lavoura no próximo ano, né? Qual é o tamanho do nosso investimento. Porque sabe-se que quem vai pagar o investimento é o preço da soja. E o preço da soja não tem empolgado muitos produtores. Nós temos questões, né, mercadológicas, né, como a gente já falou no começo, tem uma avidez da China, né, que é o que praticamente manda no mercado hoje. Nessa semana também saíram informações, né, da volta das compras da China ao milho brasileiro, talvez 3, 5 milhões de toneladas, não sabe o quanto ainda, né, pode ajudar um pouco nesse sentido. A necessidade da produção de alimentos ela é cada vez mais presente, a população mundial aumentando, o poder aquisitivo da população também em algumas situações melhorando, a Índia vem aí com uma população maior que a da China também, que tem que se alimentar, enfim, tem vários pontos aí que tendem a ser positivos, né? Mas a gente não sabe qual é o comportamento dessa economia global nos próximos anos. Temos fatores de pós-pandemia que ainda está no radar, temos guerra, temos terremotos, temos uma série de coisas aí que o produtor não tem controle algum, e aí de repente você fica nas mãos, né, de um mercado que ora joga um pouco, ora é mais honesto com o produtor, enfim, não é fácil não, né, Joel? O mercado é muito dinâmico, né? O mercado ele se baliza por diversos fatores, né? Todos esses que você falou. E nós temos o fator da imprevisibilidade do mercado. Isso. Esse talvez seja o pior. É aquilo que você não consegue prever e também não consegue explicar. Que muitas vezes tem a ver com a interferência, às vezes até de governos, ou de às vezes um conflito. E isso não tem hora para acontecer, não tem uma data para acontecer. Pode acontecer amanhã. E nós estamos à mercê disso. Só que tudo o que nós fizemos já foi comprometido. Então essa é a grande dificuldade e talvez o grande medo que quem participa do agronegócio tem. Né, da imprevisibilidade dos mercados. E essa imprevisibilidade está ligada justamente à dúvida do produtor, né? Vou fixar, não vou vender, vou pegar uma ferramenta aí que possa me garantir uma margem mínima, mas e se depois aumentar? Bom, se caiu, estou resguardado, mas e se não cair? Então, cara, para quem está de fora, de repente é fácil, não, fixa aí, vê, mas não é fácil essa decisão, né, de venda propriamente dita, né, Joel? Porque quando você se baseia no que você fez no passado, talvez fique um pouco mais cômodo tomar essa decisão. Mas nós temos que pensar que aquilo que a gente faz hoje determina o que a gente vai fazer no futuro. E o futuro é imprevisível. Aí está a grande situação de desconforto do produtor em tomar certas decisões que precisam ser tomadas. Aliás, nós temos um outro componente que eu esqueci de falar, que é a questão do dólar também, né? Sim. O dólar está aí numa volatilidade e tal, né? Não se sabe, de repente, a partir de algumas decisões de ordem econômica do próprio governo, tal, pode ser que interfira no câmbio. Outra grande certeza que tem também, né? Porque nós temos o quê? O balizamento por Chicago, custo, dólar e tal. Então, o produtor também atento a isso, né? E o câmbio, ele não é direcionado só pelas commodities agrícolas, né? Existem diversas outras commodities que influenciam no câmbio. E, inclusive, como você disse, decisões governamentais. E isso é bastante preocupante no nosso caso. Verdade. Nós temos duas situações aqui de atraso, podemos dizer. Atraso na colheita, deveríamos estar, se comparado aos anos anteriores, hoje está com mais de 50% da nossa área colhida, né? Então, estamos muito perto disso. E outra que também questão de morosidade na comercialização, né? O produtor também está por essas questões que nós já falamos, né? Ainda retendo, ainda não comercializou e tal, e de repente isso também pode ser que de uma hora para outra a gente tenha um boom de soja chegando no mercado e aí pode ter nova frustração de preço, né? É uma possibilidade, né, Joel? É uma possibilidade, a oferta e demanda, eles ainda balizam os preços, né? Isso a gente observa claramente, né? Esse represamento na comercialização não tem só a ver com o preço da soja em si, mas com a insegurança que o produtor tem de se desfazer da sua safra, né?
Ele está buscando oportunidades, busca oportunidades para se desfazer. Então, esse é um outro fator. E isso é um fator acumulativo. Isso influencia na logística, isso influencia nos negócios. Quer dizer, ele não se posiciona na compra de insumos para a próxima safra, não se posiciona na compra de sementes, de fertilizantes. Isso é preocupante. O resultado já está aparecendo. Isso é preocupante porque influencia em toda a cadeia, não só no escoamento da produção, mas também como na vinda desses insumos para a próxima safra. A gente observa também, né, o produtor tirou o pé um pouquinho, né? Isso aí o comércio já nota. A gente comentava no podcast de quarta-feira aqui, né, com os colegas que estavam conosco, eu estive em Rio Verde nessa semana agora, estava numa concessionária lá, né, conversando com o pessoal, aí ele falou, dei uma olhada no pátio lá no fundo, ele falou, tinha umas 50 caminhonetes lá, esperando alguém para compra. De repente a caminhonete que foi feito o pedido, que veio, de repente foi cancelado, pediu para aguardar um pouco e tal. Do outro lado a gente tem também produtos que tinham um preço X há 6 meses atrás, que hoje teve uma queda, né, já considerável também. Por quê? Porque o mercado desacelerou, né? Sim, foi assim, isso vem desde desse momento de transição política, né? Que eu acho que foi o grande que alavancou isso, mas não só isso, também eu acho que nós estamos passando por um momento de turbulência internacional. É verdade. E aí junta-se todos esses fatores e eles causam essa reação, eu acho que de ambas as partes, tanto de quem compra, da indústria, tanto de quem vende, do produtor, nessa, vamos dizer assim, desaceleração econômica que a gente vem observando nas cidades, principalmente nas cidades do interior que dependem do agronegócio. E acaba que o produtor rural, o empresário do campo, o agro em si, ele se torna um balizador de preço. De repente, uma revenda vamos pegar aqui, não crucificando o pessoal das caminhonetes, mas uma revenda de caminhonete, por exemplo. Ele vai experimentando. A caminhonete é 300, eu vou mandar 350, o produtor compra, eu vou mandar 400, ele está comprando, eu vou mandar 600, ele está comprando, daqui a pouco ele para, opa, está fora da realidade, né? Esse valor aí não está condizendo com o que a gente está vendo sair aqui da lavoura. E aí, de repente, ele começa a sair fora dos negócios. E aí, esse comércio, cai a ficha, ele fala, opa, realmente o negócio está exagerado, vamos tentar voltar para a realidade. E a gente tem sentido isso, né? Que tanto comercialização aí, né, de veículos, de imóveis urbanos ou rurais, está um pouco fora da curva mesmo, né? Um pouco exagerados os valores aí, Joel, né? Nós observamos aí que nesse período aí, logo após pandemia, onde houve esse boom, né, de valorização de todas as mercadorias. Todas, O que nós observamos agora é uma retração nos preços, né? Você observa máquinas agrícolas, veículos, insumos, né? Herbicidas, por exemplo, um glifosato, que já é um fator positivo, usado, né? Nós estamos tendo uma desaceleração nos preços. É um fator positivo agora, mas ele reflete muito uma visão do mercado em relação ao quanto se vai ganhar por um saco de soja, né? Certo. Se nós temos uma perspectiva de que a soja não continuará a sua valorização, é óbvio que também seus insumos não podem se valorizar, né? Então nós temos que observar os dois lados e acender uma luz de alerta, né? Entender quando que realmente é possível e se é necessário realmente alguns investimentos que eram feitos no nosso dia a dia e no nosso negócio. A reorganização, né? Exatamente. Do negócio, né? Uma reorganização. Tudo bem. Pegando outra vertente também aqui, Joel, a gente tem falado insistentemente aqui, a gente sabe que também a ProSoja está bastante ligada nesse sentido, que é a capacidade de formação, né, de jovens conectados com o agronegócio. Aquele que já faz parte do agro, é filho de produtor e tal, a coisa acontece quase que naturalmente. Mas quem está fora do agro, a gente debatia isso também na quarta-feira aqui no podcast, de repente ele está isolado de um setor por falta de conhecimento, por falta de preparo, que poderia acolher esse jovem, né, seja ele como prestador de serviço, como um parceiro, né, do produtor, um colaborador, um consultor, enfim, né, e às vezes a gente vê que há uma dificuldade de formação dessa mão de obra para o agro. Estamos com um projeto já que era um embrião, que já começa a se desenvolver aqui em Jataí, que é a criação da escola agrícola. Teve uma reunião nesta semana,
né, do CODES, Conselho de Desenvolvimento do Município, Câmara de Vereadores, né, com o prefeito Humberto Machado apresentando o projeto lá, parece que foi muito bem recebido, deverá ter também o apoio do Poder Público Municipal, e eu acho que é uma grande conquista para Jataí essa escola agrícola, né? Olha, com certeza, né? A parte de estruturação, não só da mão de obra relacionada ao agronegócio, mas também toda a equipe de prestação de serviços, são todas aquelas atividades satélites que estão envolvidas no agronegócio. E eu acho que, se você olhar um município como Jataí, tem muitos outros, né, no Brasil que são assim, em que praticamente todo o comércio da cidade ele se ancora no agronegócio. Então, toda atividade de mão de obra da cidade tem ligação com o agronegócio. Então, é o instalador de ar-condicionado, é a construção civil, alguém que faz eletrônica, é alguém que trabalha com prestação de serviço de colheita, de plantio, de pulverização. Então, toda essa cadeia precisa de suporte. O que nós observamos é que houve um desmonte, né, dessa estrutura educacional ligada ao agronegócio. Né? E o agronegócio evoluiu muito. Né? Evoluiu muito. Então, nós temos hoje praticamente tudo que se tem em uma cidade, tem numa fazenda. Tem internet, tem toda a estrutura elétrica, e isso necessita de mão de obra. Quando começa isso? Começa no jovem, né? Para não dizer na criança. Né? Estabelecer um elo de ligação entre as crianças, né? Que um dia vão ser mão de obra, com o agronegócio, com a agropecuária. Já é defendido também, né, por quem é do meio, que tivesse na grade, né, escolar, né, as matérias relacionadas aí ao agro, que mostre a verdadeira cara do agro, a importância que o agro tem e tudo mais. Não é exagero, até falei quarta-feira aqui também, que não podemos duvidar que aqui em Jataí tenho crianças aí que imaginam que o leite só está lá na caixinha, né, que não tem noção da origem do produto que está consumindo no dia a dia, ou que de repente ouvem alguém falar na televisão coisas inconsistentes sobre o agro, né? Que o agro polui, que o agro é inimigo do meio ambiente, etc. E tal, como a gente está cansado de ver aí. Então, ainda o agro, na minha visão, carece de uma grande campanha de marketing, né? Para mostrar mesmo o agro, para incentivar o agro como um protagonista realmente na vida brasileira, e a população em si reconhecer esse agronegócio como vital, como importante para o nosso dia a dia, para a nossa economia, como você colocou, Joel. Se a gente for imaginar uma cidade do Porto de Jataí, com o potencial agrícola que tem, retirar o agro aqui do nosso comércio local, da classe empresarial e tal, cara, seria uma situação falimentar aí em cadeia, né? É uma situação insustentável e na verdade isso não vai acontecer por conta de que o agronegócio, assim como em outras cidades é a indústria, né? Ela está envolvida na cidade. Nós somos um só, né? A cidade, o campo é uma coisa só. Não tem uma segmentação. Você não anda na cidade, você não vê separado, você vê tudo misturado, tudo junto. E é isso que nós temos que valorizar, né? Nós temos que valorizar que o município, a cidade, o IDH crescem em função do trabalho de todos, né? É o giro de capital dentro do município que faz a diferença. E é claro, né, cidades privilegiadas, igual o município de Jataí, tem esse privilégio, né, de ter uma economia forte. E precisamos transformar isso em educação, né? Essa iniciativa das escolas agrícolas realmente é fantástica, mas sim num processo planejado, continuado. E entender que a agricultura hoje não é só aquela mão de obra básica, né? Aquela mão de obra do operador de máquinas, do vaqueiro, que talvez é a ação mais importante dentro da fazenda, mas que esse vaqueiro tem um conhecimento básico, por exemplo, de veterinária, que o operador de máquinas tem um conhecimento básico de tecnologia. Isso faz toda a diferença e vai fazer com que esse operador ganhe mais. Vai ser um divisor de águas, eu creio, né? Se bem direcionado, essa escola agrícola aqui vai ser o menino dos olhos, né, da educação, né, aqui do Jataí. Tem tudo para que isso aconteça nos próximos anos. A gente vai até trazer depois aqui para o podcast os idealizadores do projeto, para a gente ter noção realmente de como vai ser
de quanto vai começar a funcionar aí e tudo mais. Você falou na questão do IDH, eu quero linkar um pouquinho a questão do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e a importância, claro, que tem nesse contexto. Vamos pegar um município aqui que já foi destaque, o primeiro do IDH de Goiás, que é eminentemente agrícola, que é Chapadão do Céu, né? Uma cidade aí, quem conhece, uma cidade pequena e tal, mas que vive o agronegócio num todo, e já teve o melhor IDH do estado de Goiás. Então, para dizer, o agro, ele é vital, né, para o município, né? Aqueles que não conhecem Chapadão do Céu têm a oportunidade de conhecer, né? Por que ele tem o IDH tão alto, né? Uma cidade pequena, mas em que o agronegócio comanda toda a atividade econômica praticamente do município. É claro, existem as outras atividades que são satélites do agronegócio, mas a gente observa que existem outros municípios de Goiás que são carentes, mas que têm o potencial também de se tornarem municípios com IDH elevado. E é isso que a gente tem que buscar, né? Tem que buscar essas potencialidades e desenvolver tudo isso. Perfeito. Até na questão do desenvolvimento da comunidade em si, não só a agricultura empresarial, essa que a gente se refere, está presente. Nós temos a agricultura familiar com um contexto importantíssimo também, né, uma parceira importante aí nesse contexto um todo. Aqui em Jataí não é diferente, né? São milhares aí de pequenos produtores também, né, que estão diretamente ligados com o agro, porque fazem parte do agro também. A agricultura familiar é responsável pela maioria dos alimentos que chegam diariamente na nossa mesa, né? E também carece, é claro, de uma atenção especial, né, João? E eu acredito que o eixo maior de atenção deveria ser direcionado aos pequenos produtores, né? Porque eles têm uma atividade estratégica para os municípios, né? Geram muitos empregos, geram aquele alimento do dia a dia, aquele alimento do dia a dia vem das pequenas propriedades. E nós temos casos aqui de sucesso, né? Cooperativas de pequenos produtores. Nós temos aqui ainda muito que se desenvolver, principalmente na parte de fruticultura. Eu acho que a parte de horticultura também poderia se desenvolver. Isso geraria muito emprego, né? O que nós precisamos é um pouco de estruturação em relação a centros de distribuição desses alimentos, porque muito do que a gente consome no município de Jataí, é claro, não é um município muito grande, mas vem de fora. Aliás, parece que já há um projeto aí na pasta da agricultura aqui em Jataí, que é capitaneado, o secretário é o Alcione, mas o Hélio Hannes tem uma pasta ligada à agricultura familiar, e parece que é um projeto já, né, sendo formulado, talvez aconteça em 2023 ainda, para a criação de um centro de distribuição, de recebimento e distribuição dos produtos aqui de Jataí, para que a gente aí consiga, assim, formar uma cadeia, né, ter produtores que possam produzir o suficiente para abastecer o comércio local e de repente se desvincular de uma Ceasa, de uma coisa, tem que buscar lá em Goiânia um produto que poderia ser produzido e abastecer o comércio local, privilegiando quem é aqui de Jataí, né? Então são coisas que são políticas, né, que estão sendo implementadas e a gente espera que seja consolidada em breve também, né? E a gente acredita muito nisso, através de exemplos que a gente vê em outros municípios, onde muito do que se produz no campo se perde por nós não termos uma estruturação, um centro de distribuição ou uma feira livre um pouco mais moderna, que dê o estímulo e a oportunidade desses produtores trazerem aquilo que eles produzem para a cidade. Muito bem. Tem uma outra questão que eu gostaria de falar também, Joel, e ela é bastante atual em virtude da safra estar o seu pico de colheita, implantação de segunda safra, que é a malha viária, né? A malha viária do estado, alguns locais aí, pelo amor de Deus, é de dar dó. As estradas, então, de terra, de chão, para os produtores pedindo socorro, literalmente, como é o caso da 206, que já vem de anos e anos aí. Tem outros rodovias também, rodovias, né, asfaltadas, que uma buraqueira danada. Essa estrada que vai para o Chapadão está acabando, literalmente, né? Eu esqueci o nome daquela geola agora, qual que é. Agora, já dentro do município temos alguns problemas e tal, mas aqui vem um trabalho que é feito preventivo no período de seca e tal, que dá uma sustentabilidade maior à nossa malha. Mas é um outro setor também que carece bastante atenção, né? Olha, talvez essa questão logística seja o grande problema de todo o Brasil, vamos dizer assim, né? Porque hoje a agricultura ela migrou para todos os cantos do município, né? Então, onde se tem uma estrada, tem agricultura, né? E essa malha viária, ela pode ser dividida, tem a federal, tem a estadual, tem a municipal e tem aquela interna, que é aquela que é suportada pelos próprios produtores. Então nós temos problemas em todos os eixos,
Todos os eixos têm problemas. E isso se agravou, é claro, pela falta de investimentos, né, de todos os setores nessa melhoria da estrutura viária dos municípios, né? Então não se priorizou isso, né? Nós esperávamos que isso fosse uma prioridade, porque não interfere só no escoamento de grãos, interfere no trânsito das pessoas. Então a gente vê pessoas morrendo em função de uma estrada que não oferece condição mínima de transporte, né? E o que a gente observa vamos dizer assim, um menosprezo, né, em relação ao que significa uma via de transporte para um município, né? Nós temos trabalhado em identificar, assim, quais são os pontos de estrangulamento. Aqueles que realmente, se não houver um mínimo de investimento, vai causar um grande problema, né? Jataí, vamos dizer assim, que é até um município privilegiado em relação às suas estradas. Porque quando nós saímos para outros municípios que não têm esse poder que Jataí tem de interferir, nós observamos que os produtores ficam realmente à deriva nesse momento em que precisam escoar sua produção. Se não é pela soja, é pelo leite, é pelo boi. E é uma situação bastante grave e que precisa ser tratada com mais responsabilidade pelo governo. E aí eu cito federal, estadual e municipal também. Muito bem. E aí tem um outro gargalo também. Inclusive ontem um amigo mandava mensagem, região do Ponto Chique aqui em Jataí, não é só a questão do Ponto Chique, o município no todo, né? Fala, olha, Petros, estamos há 4 dias sem energia aqui já, né? Então problemas aí para trabalhar, né? Tiram as pessoas nas fazendas vizinhas, né? Também tem laticínio e tal, então acaba trabalhando todo e você fica isolado literalmente do mundo. 4 dias sem energia, né? Não é uma coisa assim muito rara de acontecer. Hoje também a gente recebeu na rádio ontem, né, na quinta-feira, reclamações do pessoal do setor Equaminosas, aqui já estava 24 horas praticamente sem energia. Então é uma outra situação que precisa de uma resolução. Agora estamos numa transição, Enel, Equatorial, até esses ajustes serem todos eles acertados, tá? Mas é um problema que já vem de anos e anos e anos e não tem uma solução definitiva, né? Como é que um estado com potencial, né, como Goiás, né, produtivo, industrial e tal, vai aceitar uma situação como essa de falta de energia, né, Joel? Que coisa. Quando a gente fala em falta de água, falta de energia, a gente se remete a um regresso da sociedade. Nós estamos regredindo, porque há quantos anos nós passamos por situações de não ter água potável, às vezes, e agora não ter energia. 4 dias sem energia, para quem depende de medicamentos, para quem depende de conservação de alimentos. Isso são características de populações pobres, infelizmente, né? Populações pobres. A gente que tem um pouco mais, que anda assim em outros estados, a gente observa que quando você passa para o Mato Grosso, a situação é melhor. Quando você passa para Minas Gerais, a situação é melhor. Quando você passa para Mato Grosso do Sul, a situação é melhor. Por que Goiás se encontra nesse ponto? A gente tem que parar para pensar e estabelecer responsabilidades. Nós temos que estabelecer responsabilidades. Quem é responsável por isso, né? Nós não podemos continuar dessa forma. Regiões de Jataí, regiões que são muito produtivas, tem muitos pequenos produtores e não tem energia. Energia para acender uma lâmpada tem, só. Nada mais do que isso. Isso é inadmissível para o município do porte de Jataí. Isso não é só em Jataí, é Rio Verde, é outros municípios também sofrem com isso. Muito complicado, Joel, muito complicado, porque tem um governador do estado hoje, né, que era até então um grande aliado do agro e pelas últimas ações aí se mostrou bem contrário a isso. É a questão das GTA dos pecuaristas, é a questão da taxação do agro, a questão da energia e outras situações mais. Mas isso vamos deixar um assunto para uma outra ocasião, para a gente não ficar martelando tanto a isso aí. Para a gente fechando já, Joel, mudou o calendário, né, do início da colheita da soja esse ano, né? Foi para o mês de março, porque nós temos essa nova fronteira também no Pará. Você falava há pouco aí, hoje, onde tem uma estrada, está produzindo soja. E isso não é só Jataí, isso é o Brasil num todo. Nós temos essa mudança, então, de calendário também, inclusive dando a oportunidade para que o Pará possa ser a grande estrela do ano, vamos assim dizer, né? Recebendo esse evento da ProSoja Brasil, né?
Sim, a ProSoja Brasil esse ano, em parceria com o Canal Rural, vai realizar esse evento no município de Santarém, no estado do Pará, né? Às margens do rio, não me lembro bem qual rio que é. É uma cidade muito bonita, para quem não conhece, é uma cidade muito bonita, turística, em que a agricultura chegou há alguns anos e vem se mostrando com um potencial muito grande, né? Então, no próximo dia 8 de março, nós iremos realizar a abertura oficial da colheita da Tapajós, soja. né? O rio Isso, no Tapajós, o rio Tapajós. Nós vamos realizar o início, a abertura oficial da colheita de soja, né? Comemorando, é claro, né? Uma colheita, né? A gente planta esperando colher. E também mostrando essas potencialidades do estado do Pará, né? Muito importante em outros setores da economia. E mostrando que também tem potencial para a agricultura. Aliás, tem jataienses por lá também, já plantando, né, Joel? Sim, nós temos jataienses plantando no estado do Pará. E eu tenho certeza que entre as fronteiras que nós temos disponíveis, o Pará com certeza vai ser consolidado como uma de grande potencial. Na quarta-feira a gente fazia o podcast aqui, eu tinha participação, o Júnior Bernardi, né, o Irineu Júnior estava acompanhando lá em Tailândia, né? Não é o país, né? Mas é o município do Pará, né? Estava acompanhando a programação também, então a gente vê que realmente há essa expansão agrícola no Brasil, né? Que com certeza vai alimentar o mundo no futuro, né? Um país que é importantíssimo, é vital, né? Para a manutenção, né? Dessa condição das pessoas se alimentarem diariamente, né? Por mais que aconteçam os desastres inimagináveis aí, né, que a gente pode colocar, né, a única indústria que realmente não tem como parar é o agro, porque se parar, acabou a vida, né? A agropecuária é um setor estratégico, só precisa ser tratado como tal, né? E a gente vai atrás dessas políticas públicas, né, que beneficiem, né, que pelo menos atendam a necessidade mínima, né, do agro e reconheçam esse com seu devido papel, sua devida importância nesse contexto num todo. Joel, muito obrigado uma vez mais por estar conosco aqui trazendo informações, né, da ProSoja Goiás, né, do trabalho de vocês, né, do trabalho do Homem do Campo também. Estamos sempre aqui com esse canal aberto para que vocês possam, né, nos privilegiar, né, com essas informações e com a presença de vocês sempre. Tá, eu agradeço a presença, né, o convite aí, vai estar novamente no seu podcast, no nosso podcast, né? É o podcast do agro. Isso, né? E dizer que a ProSoja continua sempre na defesa e na representação dos produtores rurais do estado de Goiás e a ProSoja Brasil também, dos produtores de todo o Brasil. Muito bem, a gente falou aqui nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, né, véspera de carnaval, o agro só vai pular é soja na tuia, né? Lá na fazenda, com certeza. A Agrotécnica Buriti, conosco, a Reimac, o braço forte do Homem do Campo, o Dr. Leonardo Macchione, a Altec, trabalhando juntos por um planeta de abundância, a Casa Carlone, a Fênix, gerenciamento de compras agrícolas, o Cicobi Coprem, cooperativa de crédito genuinamente jataiense, e a Protec, produtos agrícolas, agora também presente aqui no Sudoeste Goiano. Convite para segunda-feira, retomar o nosso canal, a gente vai receber a equipe técnica da Altec, né, produtos agrícolas, que está cada vez mais presente também aqui no Sudoeste, né, Goiano, trazendo informações, né, de bom alvitre para o homem do campo. Um ótimo final de semana a todos, que Deus os abençoe, que a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, continue iluminando a nossa safra de grãos aqui em Jataí e proteja toda a nossa comunidade. Obrigado ao Léo na técnica e também ao Guilherme na assessoria. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe e até a próxima.